Alô, alô pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos do Flamengo, falarmos muito também de 3 jogadores do atual elenco rubro-negro que estão na lista de Carlo Ancelotti. O treinador da seleção brasileira acabou de divulgar os nomes para os 2 próximos amistosos e 3 representantes do Flamengo estão lá nessa lista. Um eu vou falar logo, tá? É o Léo Pereira, porque eu estava pedindo, a convocação do jogador há muito tempo, merecido demais. O jogador merece demais estar nessa lista. Se vai para a Copa do Mundo ou não, uma outra história. Mas estar na lista da convocação da seleção brasileira, inclusive pela primeira vez, é um reconhecimento que todo jogador quer ter. E o Léo Pereira, chegou o momento dele, ele vai desfrutar. Quais são os outros 2 jogadores? Eu vou contar já já. Tem também treinador Felipe Luiz sendo procurado por clube da Série A do futebol brasileiro. Ele vai? Qual é a resposta? A gente vai trazer no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais agora, beleza? Vamos para as informações. Galera, Tite, ex-treinador do Flamengo, foi demitido pela diretoria do Cruzeiro após o empate em 3-3 com o Vasco da Gama na noite do último domingo. Vou ser muito sincero, quem acompanhava o futebol do Cruzeiro, as atuações do Cruzeiro, sabia que era questão de tempo. O título do Campeonato Mineiro apenas protelou aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer, a demissão do técnico Tite. Eu acho que o Tite tem que rever muita coisa na carreira dele. Quem sou eu para dizer que uma pessoa tem que se aposentar, dar um tempo? Quem sou eu? Mas eu, no lugar dele, certamente pararia. É um cara muito vencedor, enfim, ganhou Libertadores, ganhou Mundial com o Corinthians, disputou Copa do Mundo, 2 Copas, inclusive com a seleção brasileira. Enfim, já ganhou muita coisa na vida, inclusive financeiramente falando. Eu acho que ele não precisa mais disso. E, de fato, é um treinador que está em declínio na carreira. E aí a diretoria do Cruzeiro entrou em contato com o Felipe Luiz, na verdade com o empresário dele, o Jorge Mendes. Sabe qual foi a resposta? O Felipe Luiz não pensa em futebol brasileiro nesse momento. Pelo contrário, ele quer voltar a trabalhar em um clube da Europa. Ou seja, Felipe Luiz disse não ao Cruzeiro. E aí o Cruzeiro está buscando Arthur Jorge, outros nomes lá em pauta. Por falar em Cruzeiro, eu já falei, vou repetir. O goleiro Matheus Cunha, que era do Flamengo, está no Cruzeiro, falhou bizonhamente ontem num empate em 3-3 com o Vasco. É um dos piores goleiros da Série A. O torcedor rubro-negro não sente a menor falta e eu boto na conta dele aí a eliminação em 2023 na Libertadores da América. Teve também problema na Copa do Brasil, fraquíssimo. O torcedor rubro-negro hoje comemora o fato de Matheus Cunha ter saído do Flamengo. Vamos agora falar da convocação de Carlo Ancelotti, galera. Pois é. Quem será que o Carlinho, o Carleto, chamou? Eu vou falar para você. Neymar foi, será? Vou contar para vocês aqui agora. Vamos lá. Alisson, goleiros, Alisson, Bento, Ederson. Defensores, Alexandro, Flamengo. Bremer, Juventus. Danilo, Flamengo. Douglas Santos, Zenit. Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibanez, rapaz, do Al-Ahly. Léo Pereira, vê se merece mais, do Flamengo. Marquinhos, PSG. Wesley, ex-cria do Flamengo, tá na Roma hoje. Meias, Andrei Santos, do Chelsea, aquele cria do Vasco. Casemiro, Manchester United. Danilo, do Botafogo, para mim joga muita bola. Mas será que merecia a convocação? Eu sou muito fã dele. Fabinho, do Al-Ittihad. E Gabriel Sara, rapaz, do Galatasaray. Olha, curioso, ele sendo convocado. Atacante, Hendrick, do Lyon, merece demais, está jogando muita bola. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Igor Thiago, do Brentford, está jogando muita bola no futebol inglês. Luiz Henrique, do Zenit. Matheus Cunha, está jogando muita bola no futebol inglês, Manchester United. Rafinha, Barcelona. Ryan, também está jogando muita bola. E vinha já jogando muita bola no tempo de Vasco. Ele está no Bournemouth, da Inglaterra. Vinícius Júnior, Real Madrid. E João Pedro, Chelsea. Ou seja, Neymar não foi chamado. Ainda bem, tá? Eu tenho essa minha opinião, já falei no último vídeo. Eu acho que quem pede a convocação do Neymar
é por achar que o Neymar ainda é aquele Neymar dos tempos de PSG e Barcelona, ou por ser parça do Neymar e não pensa na seleção brasileira. Porque o melhor não é chamar o Neymar. Gente, quem viu o jogo do Santos contra o Corinthians ontem, é assustador que Neymar está jogando. Nada, nada. Fisicamente e tecnicamente. Inclusive, o Carlo Ancelotti, obviamente, foi questionado sobre o Neymar e ele disse: Neymar pode ir à Copa do Mundo se estiver 100%. Por que não chamei agora o Neymar? Porque não está 100%. É preciso jogadores 100%. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades e uma boa condição física. Bom, para mim, a ida do Carlo Ancelotti para o jogo contra o Mirassol, para ver o Neymar e o Neymar não indo, é uma espécie assim: olha, eu te dei espaço, eu te dei margem, eu te dei oportunidade de você se mostrar e aí, quem sabe, eu te chamar. Mas você não me deu essa chance. Para mim é isso. E o Neymar não merece, gente. Como é que você vai chamar o Neymar, não vai chamar um Ryan, não vai chamar um Hendrick, não vai chamar um Igor Thiago, que tá comendo a bola? Ah, o Neymar é gênio. Gente, ele foi gênio. Hoje em dia ele não é gênio. Ele não consegue ser gênio em campo. E ele não consegue no futebol brasileiro, vai conseguir numa Copa do Mundo. Você que é fã do Neymar, aceite. O Neymar não é mais aquele Neymar. Inclusive, ele não é mais um menino. Ele tem 34 anos, tá? Bom, vamos lá. Léo Pereira, merecia demais. Lucas Paquetá não foi chamado. Um jogador que eu considerava presença confirmada na Copa. Confesso que agora fico com certo receio. Mas eu acho que o fato dele ter ido muito bem com a camisa da seleção brasileira, inclusive no jogo contra o Japão, vocês vão se recordar que o Brasil jogou muito mal. O Paquetá foi o melhor em campo, jogou bem. Eu acho que o Paquetá ainda assim estará na Copa do Mundo. Para a sorte dele, o Flamengo vai crescer e automaticamente ele vai crescer de produção. Mas eu quero saber de vocês. Quem mais chamou a atenção aí de vocês na convocação? Eu vou ser sincero, tá? O que mais chamou minha atenção foi o zagueiro Ibañez. Esse eu não esperava. Não esperava mesmo, não cogitava e ele foi chamado. Então, quero a opinião de vocês. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo folgou nessa segunda-feira. Inclusive, pelo que eu estava conversando com pessoas do Flamengo, o que o Leonardo Jardim e sua comissão técnica vão fazer? Eles vão botar treinos na manhã do dia seguinte dos jogos, como aconteceu ontem, domingo. O Flamengo jogou sábado à noite. Na manhã de domingo, os jogadores se apresentaram, se reapresentaram. E aí, no outro dia, é folga. Caso tenha folga na semana, né? Não necessariamente terá folga sempre. Mas se tiver folga, vai ser assim: 2 dias depois do jogo, entende? No dia seguinte, pela manhã, se reapresenta e no outro dia é a folga. Por que isso? Metodologia de trabalho. Não tem como você falar que é certo, que é errado. Cada um entende o que é melhor a se fazer. Cada um tem a sua metodologia de trabalho. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã tem mais informações do Flamengo, que, repito, encara o Remo e tem tudo para ganhar mais um jogo e chegar à 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera! Abraço, até o próximo vídeo. Fui! Acompanhei as notícias do Flamengo. Mas antes de falar de Samuel Lino, galera, eu vou trazer uma pauta aqui que eu acho importante. A gente está há cerca de 3 meses da Copa do Mundo. E eu estou gravando esse vídeo depois do jogo do Corinthians e Santos. Na Vila Belmiro, 1-1. Memphis Depay fez o gol do Corinthians e o Gabigol empatou o jogo, terminou 1-1. Na boa, assim, eu juro que eu respeito quem pensa diferente do que eu vou falar agora. Mas não faz o menor sentido a gente, e quando eu falo a gente é torcida, povo brasileiro e imprensa, ficar debatendo o Neymar na seleção brasileira, Copa do Mundo. Não faz o menor sentido. É até, como que eu vou dizer, polêmico o que eu vou dizer, mas o Neymar, gente, é um ex-craque em atividade. O Neymar ele não jogava desde o dia 26 de fevereiro. Fez controle de carga no jogo contra o Mirassol, foi poupado. Jogo que o Ancelotti foi até lá para assistir o Neymar. Ele foi, o Neymar não. E depois de mais de 2 semanas, quando todo mundo imaginava que o Neymar fosse entrar em campo com faca nos dentes, comendo a bola, ele teve uma atuação ridícula contra o Corinthians. E, gente, assim, o meu questionamento em relação ao Neymar não é só na parte física, não, porque isso não tem nem debate.
O Neymar fisicamente não aguenta. Se ele fosse para a Copa, eu acho que ele não vai. Se ele fosse para a Copa, ele iria para ser reserva, entrar nos minutos finais e quem sabe resolver. Quando eu falo quem sabe, porque tecnicamente ele também está muito mal, gente. Os lances do Neymar contra o Corinthians, pega aí os lances do Neymar contra o Corinthians, você vai ficar espantado. Parece um outro jogador. E olha, a gente está falando de um craque, o Neymar é craque, isso é indiscutível. Indiscutível, o Neymar é craque. Mas, repito, é um ex-craque em atividade. E para aqueles que ainda tratam o Neymar como criança, o Neymar tem 34 anos. Sofreu graves lesões na carreira. Recentemente, uma cirurgia no joelho. E fez a recuperação, parte dela, num cruzeiro. Então, assim, gente, na boa, não dá para discutir o Neymar na seleção brasileira. Você que defende o Neymar na seleção brasileira é porque você é muito amigo do Neymar ou porque você é muito fã do Neymar e não está pensando no melhor para a seleção brasileira. Porque o melhor para a seleção brasileira não é convocar o Neymar. Ah, mas o Richarlison tem que ir, o Samuel Lino... Gente, o debate não é esse. Tecnicamente, o Neymar é muito melhor que esses jogadores todos aí. Óbvio, o Zico é melhor que todo mundo, mas só porque ele foi melhor, tem que levar o Zico? Não, gente. O Neymar tá me lembrando os tempos de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Fluminense. Ali para a reta final da carreira. E ó, isso não é informação, é apenas opinião. Eu acho, pelo que eu tô vendo, acompanhando o Neymar, entrevista do Neymar, ele não indo para a Copa do Mundo, eu acho que ele pode até pensar em encerrar a carreira, porque eu não vejo o Neymar motivado mais para entrar em campo. É apenas pela Copa do Mundo. Pelo menos é a minha opinião. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu trouxe esse debate para cá porque eu acho importante, porque Copa do Mundo é Copa do Mundo, gente. É de 4 anos e vale a pena a gente debater. E existe uma expectativa muito grande para ver o Brasil voltar a vencer uma Copa do Mundo, algo que não acontece, ó, há muito tempo. Será que vai ser esse ano? Difícil, mas não dá para perder as esperanças. Vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo se prepara para pegar o Remo só na quinta-feira, ou seja, vai ter tempo suficiente para o Leonardo Jardim trabalhar ainda mais a metodologia de trabalho dele com esses novos jogadores. Parece que tem muito tempo, mas o Leonardo Jardim tem uma semana de trabalho, 8, 9 dias, 3 jogos. E aí, aos poucos, ele vai colocando a ideia dele nos jogadores do Flamengo. Ah, por falar nisso, eu falei no dia 6 de março. BAP não pensa em demitir o Boto. O Boto continua lá. Estamos indo para o dia 16. Já são 10 dias. Eu falei para vocês. Novamente, o Boto estava sendo fritado por muita gente. Muita gente estava fritando o Boto. O Boto, em nenhum momento, vou dizer assim, em nenhum momento ele correu o risco de ser demitido por BAP. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Samuel Lino. Saiu aí nas últimas horas, na imprensa portuguesa, que o Benfica quer levar o Samuel Lino de volta para a Europa. E aí muita gente assim, justamente agora que ele voltou a jogar bem, ele vai embora. Muita gente já com esse receio. Eu vou trazer aquilo que eu apurei junto ao Flamengo, junto aos representantes do atleta. Em nenhum momento o Benfica fez contato com o Flamengo tentando a contratação do jogador. Em nenhum momento o Benfica ligou para os representantes do atleta tentando a contratação desse jogador. O Samuel Lino não pensa em sair, não tem esse negócio de, ele tá triste, ele quer sair, ele sabe que não deu conta do recado, sentiu a pressão. Não, Samuel Lino é um flamenguista de berço, é um cara que torce para o Flamengo, ele tá correndo muito atrás, não só dentro de campo, como a gente pôde ver inclusive no jogo contra o Botafogo, mas também fora das 4 linhas, o cara que se prepara muito mentalmente, faz tudo que há de necessário dentro do CT e fora do CT também, para se preparar bem fisicamente e mentalmente. Então, nesse momento, o Samuel Lino não está de saída do Flamengo, como muita gente me questionou, me mandou mensagem perguntando. E nenhum Benfica fez proposta. Pode ter proposta? Claro que pode. Qualquer jogador pode ter proposta. Qualquer jogador pode ter proposta. O Flamengo vai vender? Aí é uma outra história. E eu vou além. Sou totalmente contra negociar o Samuel Lino agora. O Cebolinha já deu uma entrevista dizendo que vai embora em dezembro. Bruno Henrique tem contrato até dezembro, é uma incógnita. Inclusive, ainda se recupera de uma pubalgia. Vai negociar o Samuel Lino assim? Ainda mais depois que ele voltou a fazer boas atuações com a camisa do Flamengo pós-chegada de Leonardo Jardim?
Eu já disse e vou repetir, eu confio na volta por cima de Samuel Lino. E você confia? Vem com a gente, uma ótima semana, tamo junto e fui! Então é isso, pessoal. Vini Casagrande trazendo aí as informações do Flamengo, te mantendo aí sempre muito atualizado aqui no canal do Breninha Fla. Seja muito bem-vindo, fortalece com like, não saia sem deixar o seu like, é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma. Se inscreva também no canal para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Vamos ficando por aqui, voltaremos em breve com mais informações do Mengão. Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau, fiquem com Deus.